Imagine um vasto deserto e um mar interminável de areia e calor abrasador. Sob a luz do sol escaldante, e uma multidão de homens, mulheres e crianças, e marchava apressadamente. Eram os filhos de Israel, e finalmente libertos da escravidão no Egito, e após séculos de sofrimento. À frente deles estava Moisés, e o líder escolhido por Deus, e guiando-os rumo à terra prometida. Mas o caminho para a liberdade estava longe de ser fácil. O êxodo começou com júbilo. As pragas que Deus enviará ao Egito haviam quebrado o espírito do faraó e forçando-o a libertar o povo de Israel. Contudo, a libertação veio com um preço. Enquanto os israelitas avançavam, o faraó mudou de ideia. Ele reuniu seu exército, em milhares de soldados em carros de guerra, e partiu em perseguição aos ex-escravos. O rugido das rodas, e o som dos cavalos, ecoavam pelo deserto, e cada vez mais perto. Os israelitas chegaram às margens do Mar Vermelho. Diante deles, um mar intransponível. Atrás, o exército do faraó se aproximava rapidamente. O pânico tomou conta. Por que nos trouxeste aqui, Moisés? Eles clamaram. Era melhor termos morrido no Egito, do que perecermos no deserto. Mas Moisés, firme em sua fé, levantou a mão e respondeu: Não temais. Permaneçam firmes e vejam, o livramento que o Senhor fará hoje. O Senhor lutará por vocês, apenas fiquem em silêncio. Com o bastão em mãos, Moisés se virou para o mar. Ele ergueu o cajado, e algo extraordinário aconteceu. O vento começou a soprar, forte e contínuo. As águas começaram a se dividir, formando paredes gigantescas de cada lado, e revelando um caminho seco no meio do mar. Era um milagre inegável, e uma demonstração do poder divino. Os israelitas, com olhos arregalados de espanto, começaram a atravessar. Cada passo era uma mistura de temor e admiração. Podiam ver os peixes nadando, e nas paredes de água ao seu lado. O chão, que deveria estar encharcado, estava seco sob seus pés. Crianças eram carregadas por pais emocionados, enquanto idosos caminhavam com a ajuda de jovens. Todos avançavam, guiados pela coluna de fogo que Deus havia enviado para protegê-los. Quando o último israelita cruzou, o exército do faraó chegou ao mar. Sem hesitar, eles entraram no caminho aberto, confiantes de que alcançariam os fugitivos. Mas Deus, que estava com seu povo, tinha outros planos. Assim que os egípcios estavam no meio do mar, Moisés, novamente sob ordem divina, estendeu a mão sobre as águas. O vento cessou, e as paredes de água começaram a ruir. Em poucos momentos, o mar retornou ao seu lugar, engolindo completamente o exército egípcio. Nenhum deles sobreviveu. Do outro lado, os israelitas assistiam em silêncio. Depois, uma onda de júbilo explodiu. Cantaram ao Senhor, liderados por Moisés e sua irmã Míriam. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Quem é como tu, ó Senhor, e entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, e tremendo em feitos gloriosos, e operando maravilhas? Essa história não é apenas sobre escapar da escravidão, é mais sobre confiança em Deus, e mesmo nas situações mais impossíveis. O mar intransponível simboliza os desafios que enfrentamos na vida. Às vezes, o problema parece grande demais, e o inimigo parece estar prestes a nos destruir. Mas, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Ele também pode abrir um caminho para você. Confie nele, e mantenha a fé, e lembre-se de que
com Deus, e até o impossível se torna possível.